BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais um BSS Cast, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson Filho. E hoje nós estamos de volta com a nossa série da Oficina do Sentimento. Nós já temos alguns episódios e hoje nós vamos falar de revolta. E para falar desse tema está aqui conosco Ionara Rocha. Oi, Ionara, obrigada pela presença. Oi, pessoal, muito bom estar aqui. E a Cíntia Cavalcante. Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, que bom estar de volta. Essa série é uma série muito gostosa, eu tenho assim um carinho muito grande quando a gente vai gravar Oficina de Sentimento. E o tema de hoje é, como sempre, aí, um tema que temos muito assunto, né, Ionara? Eu já passo a palavra aí para você. O que a gente pode começar falando sobre revolta? Primeiro, no processo, como todo processo de crescimento, a gente tem que aprender a identificar a revolta na gente, né? Não é isso? Então, o que vocês acham que é a revolta? Vamos lá. Revolta já tá, para mim o nome já tá falando, né? Tenho uma revolta contra algo. Eu não estou satisfeito contra alguma coisa que está acontecendo. Aí eu tenho uma revolta. Eu não sei se o nome está dizendo o nome é bem volta. sugestivo. Deu uma volta. Não estou indo na mesma direção. Eu dei uma volta. Você tem que fazer a revolta. Exatamente. Para mim, revolta está muito ligado com, de uma certa forma, com a rebeldia, né? A gente não tem aquele ditado rebelde sem causa. Então, para mim, quando você é um rebelde sem causa, você tá mais próximo de uma revolta do que de uma rebeldia propriamente dita. Porque você pode até se revoltar contra um sistema que às vezes está errado, mas você também às vezes pode ter uma revolta que te gera sentimentos ruins, né? Que te gera aquela sensação que aí é aquela revolta que precisa ser trabalhada de uma outra forma. Isso. Né? E você, Cindy, o que você acha que é revolta? A revolta é algo que não me deixa ser feliz, para mim. Não me deixa seguir adiante nos meus propósitos. E isso é algo muito perigoso, e eu me coloco completamente nesse contexto, porque eu me pego em situações de revolta em que eu não quero aceitar que ou a situação mudou ou que eu tenha que fazer alguma coisa para me adaptar à nova situação ou, vamos dizer, a um novo relacionamento. Que tudo é relacionamento. Então, isso aí pega, né? Exatamente, porque aí nós vemos as consequências, as frustrações, né? E é isso, é uma não aceitação. Como a Natália colocou próximo, você pode usar a revolta numa não aceitação, em uma causa e lutar por ela. Mas hoje nós vamos falar daquela revolta em termos de sentimentos, né? Que é aquela não aceitação de alguma situação que ocorreu na nossa vida. E aí a gente fica revoltada, a gente fica amargurada, a gente fica frustrada e alguma das vezes ainda com sentimento de vítima. Porque o maior problema da revolta é que, como você não aceita, né, aí nós vamos colocar, não aceita o quê? Por exemplo, você não aceita o comportamento que uma pessoa te deu. Isso pode ter tido o quê? Há 10 anos, há 15 anos atrás, e você continua não aceitando. Então, ela tem um certo contexto de controle. Exato. Você querer controlar, né? Controlar, eu tenho uma revolta daquela situação. Às vezes, nós vemos situações de infância que a pessoa traz a revolta, né? Então, eu tenho uma revolta que meu pai abandonou a minha mãe, que ele se foi. E aí a pessoa não consegue aceitar aquele fato. É interessante essa não aceitação que você fala, porque eu vejo que gera, para mim, via de mão dupla, a mesma coisa. Eu não aceito, eu me revolto e eu vou criar
ao meu entorno também relacionamentos e situações que não vão me aceitar. Exato. É isso mesmo. Isso aí é um inconsciente, né? É uma projeção inconsciente. Isso aí dá pra gente perceber que quando nós não trabalhamos certas questões na nossa vida, mesmo que essa questão não entramos, vamos colocar assim, fazemos pazes com ela, né? Em certas situações da nossa vida, a gente vai levando isso para frente e leva para os relacionamentos e leva para Leva para o trabalho. Para o trabalho, leva para a questão, leva para a casa espírita, leva para as questões dos filhos também. Aí você vê, olha, uma pessoa ficou revoltada com o abandono de alguém. Então você tem essa revolta dentro de você. Qualquer situação que possa te lembrar isso vai te tirar completamente do seu eixo, do seu equilíbrio. E você provavelmente, por causa disso, vai agir e reagir de uma forma completamente desequilibrada. Você está no piloto automático, né? Aquela revolta acaba te guiando, ao invés de você conseguir ter atitudes conscientes e que vão te ajudar, ao invés de ajudar, apenas atrapalha. Atrapalha muito. Então, assim, quando eu comecei logo no princípio, a gente tem que aprender a identificar as nossas revoltas. Porque todos nós temos. Não é uma coisa assim, no nível evolutivo que nós nos encontramos, situações traumáticas podem gerar revoltas. Você pode, por exemplo, manter uma revolta contra o seu pai, contra a sua mãe, inconsciente, que você não tem noção. Aí você vê, por exemplo, que a mãe, ela é tida pela sociedade, e às vezes eu bato muito nessa tecla, porque uma coisa que nós devemos conversar sobre isso, porque, muitas pessoas têm uma mãe que seria exemplar, né? Que seria a mãe carinhosa, a mãe que está ali para o filho o tempo todo, mas nem toda mãe cumpre esse papel. Nem toda mãe cumpre esse papel. Tem mãe que maltrata a filha, tem mãe que compete com os filhos, tem mãe que, por trazer os problemas dela, descontam as suas próprias revoltas no seu próprio filho. E aí a sociedade cria uma imagem de uma mãe, que a nossa mãe, teria que ser uma mãe perfeita. E aí, quando você vê assim, você começa a comparar com a mãe das amigas, né? Com a mãe de outras pessoas, você fala, puxa, minha mãe também não é lá essa Brastemp, né? E aí você começa a criar uma revolta, porque você queria uma mãe no modelo dentro da sociedade, do que a sociedade diz que esse é o maior amor do mundo, né? A mãe tem o maior amor do mundo. Algumas mães representam esse amor, tem mães que não. Tem mães que elas fazem pelos filhos o que elas podem fazer. E aí você vê pessoas completamente revoltadas por não ter o amor. Pela falta de carinho, né, na cabeça deles. De mãe. E perdendo completamente o foco, que é sair de mim, indo na direção oposta à revolta, fazendo a volta contrária, indo na direção oposta, que é de me conhecer e saber como que eu posso melhorar, como que eu posso ser mais feliz. Porque essa revolta, ao invés de eu abraçar essa situação, aproveitar essa situação para me conhecer e saber por que isso está me perturbando tanto e me levando para ainda situações ainda mais dolorosas, porque é um sistema é um efeito dominó. É um efeito dominó, nós vamos ficando viciados nesse sentimento, esse sentimento é alimentado, e aí nós estamos viciados, nos colocando em situações
para a gente se sentir, porque estamos viciados ao sentimento. E o ser pede, as células têm memória e diz assim, não, eu quero me sentir revoltado. E nós vamos nos colocando em situações para ficar mais revoltado, perdendo o foco completamente. E a gente pode também conversar um pouquinho sobre as emoções relacionadas à revolta, né? Porque não é gostoso sentir revolta, né? Mas as pessoas não conseguem identificar que estão revoltadas. É engraçado isso, né? Isso é interessante, porque como que eu vou fazer esse caminho de volta? Como que eu vou trabalhar essa aceitação se eu não consigo nem identificar que eu sou uma pessoa revoltada? Então, a gente pode começar sobre isso. Sobre as emoções que estão relacionadas ao sentimento de revolta. O próprio vitimismo é um dos sentimentos que, ao meu ponto de vista, atrapalha um pouco você identificar que você está revoltado. Porque, como a Cíntia estava falando, as células, né, têm a memória. Aí você quer se sentir revoltado. E o vitimismo que a revolta traz, muitas vezes faz você se sentir confortável. Porque a pessoa gosta de se sentir vítima. Oh, céus, ó vida, coitado de mim. E se tiver ainda alguém ao redor que alimenta mais ainda aquele vitimismo, que vai ali passar a mão na cabeça toda vez que você se faz de vítima, isso atrapalha, assim, muito mais a identificação do problema. E entra nesse mar aí de revolta. E realmente, quando a gente mergulha num mar, fica difícil de ver o que é que está ali em cima, por cima, né? Exato. Na superfície. Exato. Eu acredito também que a gente pode falar um pouquinho do quanto a irritação está ligada à revolta. Né? E tipo assim, quais são os efeitos da revolta em termos de emoções para que a gente possa ajudar as pessoas a identificar essa questão, essa revolta. Né? Então, assim, você vê um sentimento de frustração. Ele pode ser um fruto da revolta. A indignação. A indignação mais muito, principalmente em casos de bullying, por exemplo, né? O bullying, principalmente hoje em dia nas escolas, as crianças que sofrem bullying, elas acabam se tornando muitas vezes um adolescente um adolescente revoltado e não sabem como lidar com aquele sentimento causado pelo bullying. E a frustração realmente é um dos sentimentos que deve afligir muito nesse momento, né? E como que seria isso, né? O que seria sentir a revolta dentro de você? O que você acha, Edson? Que você pudesse descrever? Você estava falando aí, eu estava voltando alguns anos atrás, logo quando eu cheguei na América. Que eu saí de uma posição social boa na América, depois meu pai faliu, meu pai faliu e vim para a América. Aí quando eu cheguei na América, fui trabalhar num trabalho que eu não gostava, que era cozinha, porque eu sempre olhei para ver o sol. Eu adoro ver o sol, adoro ver a lua, adoro ver ar livre. Ar livre. Se você me colocar para trabalhar num lugar fechado, vai me criar revolta. E eu trabalhei muito tempo num lugar que só dava para ver uma janelinha e dava para ver uma ponta do sol, uma ponta quando o sol passava, às vezes quando ele passava naquela posição. Só dava para ver uma nuvem, não dava para ver nada. E aquilo foi me criando uma revolta e justamente foi me criando muita raiva. Ai, raiva. Então você tinha raiva. Isso, a raiva é um fruto da revolta, né? Você ter raiva daquela situação. E né? às vezes nem precisa ser uma coisa tão grande. O simples fato, a gente precisa ver os sinais pequenos da raiva. O simples fato de a gente revirar os olhos quando alguém está falando. Alguém está falando e a pessoa vira os olhos. Rolling the eyes. Rolling the eyes, né? Aí, ou seja, aquela raiva, que é uma coisa pequena, mas aquilo ali é sinalzinho da raiva, que nós estamos nem sendo honesto, eu diria, claro com a pessoa, nem expressando e alimentando essa raiva que começa pequenininho,
com a gente cria o hábito dessa raiva. Perigoso E isso. pior que afeta até na nossa relação dentro de casa, até com a família, com os parentes em si, ou com os amigos. Claro, porque a emoção da revolta é uma emoção irritadiça, de raiva, de mágoa. Então, assim, se você já está irritado e vai para casa, por exemplo, você que ficava com raiva de estar preso ali naquele local, você já vai chegar em casa, você não vai estar sendo você. Ou seja, a primeira olhada que a esposa dá, a primeira não vai ter paciência com os filhos, porque você está numa vibração de raiva gerada pela revolta. Agora, o que muitas pessoas não entendem é que não adianta trabalhar só na raiva. Você vai ter que, em algum ponto da sua vida, chegar até a revolta. Porque é como se fosse um efeito. Então você pode até trabalhar no efeito se você quiser. Mas um dia na sua vida você vai ter que procurar a causa. Aí quando você procurar a causa, você vai achar na revolta. E quando você achar a revolta, você vai ter que fazer um processo aceitação das coisas que acontecem na sua vida. Nara, você bem colocou. Como é que, no caso, vou me colocar eu como exemplo, né? Uhum. Como que eu usei o meu exemplo. Como é que, naquele caso, eu não tinha oportunidade de arrumar o trabalho porque da situação? Não falava inglês, toda uma situação. Como é que a gente se situa nessa situação quando não tem jeito? Você tem que passar por aquela prova. Como é que faz, Cíntia? Como que a gente pode reagir diante de uma situação como não tem jeito? Você tem que aceitar. Esse é o problema. Quando existe uma situação, ou você aceita ou não. Ou Isso você é uma aceita opção. ou você se revolta. Ou você aceita ou você não aceita. Então, se você, na época, né, que você provavelmente era bem mais novo, tivesse olhado e falado, quer saber de uma coisa? Né, um dia, isso aqui é temporário, eu vou passar, um dia eu vou trabalhar ao ar livre, um dia eu vou ter a minha própria empresa, um dia eu vou ter isso, né? Mas nem isso. Mas quando, por exemplo, quando alguém perde um ente querido, ou alguém se encontra diante de uma doença interminável e não se aceita diante daquela situação. O problema é esse, Edson. É você, querendo ou não, vai acontecer. Então, tem certas coisas na vida que nós não temos um mínimo de controle. Lembra que eu falei no princípio do controle? O fato de você querer controlar isso já é um problema. Então, assim, quando Porque você tá fala... além das suas forças. Além. É onde aquele ditado que é bobinho, mas faz todo sentido. Aceita que dói menos. A palavra-chave aqui é aceitação. E aí você vê que o quê? Se você quiser controlar a vida, quiser controlar as pessoas, que as pessoas têm que agir da forma que você acha certo, que você... senão você não aceita. E tem pessoa que isso é tão grave que bate no peito e fala, eu não aceito. Meu amor, o problema é seu. Porque quem vai sofrer com essa não aceitação é só você. A gente ouve muito essas frases. Eu não tolero, eu não dou conta, Isso. eu não posso. Não. Isso. Não, de novo, não. Eu não aceito essa situação na minha vida, entendeu? E aí você vai ver, né? Existem muitas revoltas, por exemplo, por pais, né? Na questão da homossexualidade, por exemplo, né? São pais que se revoltam com Deus, né? Aliás, tem até uma teoria dizendo que a depressão ela vem de uma revolta com Deus. É você se revoltar contra Deus. É você não aceitar a vida como ela é. É como você, na sua interpretação, acha que é a obrigação de Deus de te fazer feliz, você se sente injustiçado perante a imagem de Deus que você criou. Então, o sentimento de revolta, ele tem tudo a ver com o sentimento de injustiça, injustiçado. A pessoa se sente injustiçada. Aí uma pessoa que, igual eu estava dizendo das questões da homossexualidade, que tem um filho
homossexual e descobre, o filho vem contar para a mãe ou para o pai, e o pai se revolta e dá 1000 desculpas, diz que é porque a sociedade não aceita, diz que é porque é o filho que vai ser infeliz, diz que é porque... Mas não, ele não aceita as condições que o filho reencarnado veio. Né? Eu tenho um caso que eu fiquei sabendo, que um rapaz estava casado, né, com a esposa, ele separou da esposa para ficar com o namorado. O pai teve um colapso, foi parar no UTI por 1 semana, em coma. É a revolta. É a revolta. A não aceitação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento de se sentir injustiçado. Ele é que gera a revolta. Aí, por exemplo, um casamento de alguém que foi traído. Tem muita gente que carrega revolta por muito tempo, por muitos anos, e carrega revolta até para os outros relacionamentos. Por quê? Porque ela se sente injustiçada. Por que ela se sente injustiçada? Porque ela não se sente responsável por aquilo. Ela entra no processo de vítima. Quem é injustiçado geralmente se coloca como vítima do processo. Entendeu? Então veja que a coisa é um pouquinho complexa. Você vai ter que fazer uma reflexão em relação a isso para você chegar aonde você quer chegar. Porque a pessoa falou assim: Onara, eu fui traída dentro do meu casamento. Com certeza você contribuiu para isso, de uma forma ou de outra. Não foi uma coisa que só aconteceu porque o outro é um canalha. O outro também errou, ele errou. Mas em algum ponto da vida, ou você se colocou à disposição demais, ou você se colocou de uma maneira, aceitou coisas que você não deveria ter aceitado desde o princípio, ou você contribuiu para isso, sei lá, de uma forma que você colocou o seu casamento em muitas brigas, em muitas confusões, ou você deixou também as questões dos lados sexuais e morrendo. Quer dizer, existem várias atenuantes, existem várias coisas. Não que isso tire a responsabilidade de quem traiu. A responsabilidade de quem traiu também existe. Mas qual que é a movimentação psicológica que vai ser positiva para você? Porque quando você vê o seu nível de responsabilidade perante uma situação, você tende a se colocar menos no papel de vítima. No papel de injustiçado. Essa é a palavra. Eu me sinto injustiçada. E aí, quando você começa a ver em outras perspectivas, você vai ver a sua contribuição nisso. Então, quer dizer, você não foi tão injustiçada assim. Mas olha, para quem tem tendências à revolta, isso é uma coisa extremamente difícil de ver. A gente está falando aqui, mas as pessoas têm muita dificuldade em buscar fazer essa movimentação psicológica para sair do estado de vítima. Enquanto você estava falando, eu me coloquei em situações do passado em que eu me senti assim, revoltada, injustiçada. E agora, me analisando, eu me vejo que eu peguei o meu amor e me tranquei. Fechei meu coração, fechei minhas emoções e disse assim, não. Agora eu vou vedar, eu vou parar esse fluxo evolutivo que eu estava desenvolvendo em um relacionamento ou comigo mesmo, ou com o universo, ou com um trabalho, ou com uma pessoa, e eu vou fechar. Porque por agora eu não aceito o que está acontecendo. Eu estou revoltada. Então eu fechei meu coração e eu não tenho condição de entrar em contato. Essa é a análise que eu faço do que eu passei. Então não tenho condição de lidar
com as minhas emoções, com o meu coração. Não tenho condição de colocar o meu coração, os meus sentimentos, nessa situação que me traz essa revolta. Então, eu me sinto como que empacada naquela situação que eu não consigo evoluir, porque eu me fechei. Fechei meu coração, fechei meus sentimentos, peguei meu amor e disse assim, agora eu não quero. Né? Como se a gente fosse criança e estivesse brincando e dissesse, me dá meus brinquedos que eu vou me embora. Sabe? Igual o dono da bola. Pirracenta. Pois é. Igual o dono da bola quando vai jogar futebol, né? Me dá minha bola que eu vou me embora. Isso são comportamentos normais dentro de um processo de revolta. Porque, sim, tem gente que dentro do processo da alma tem muita raiva, tem muita agressividade relacionada à revolta, e tem aqueles que reagem a essa mesma revolta assim, se trancando, se fechando, se sentindo injustiçado. Então, o problema, a maior pergunta da noite de hoje seria essa, né? Eu me sinto injustiçada em algum momento da minha vida? Isso aconteceu comigo? E tem a revolta com nós, com a gente mesmo, né? A gente a auto-revolta, né? Porque o que a Cíntia estava falando, complementando essa questão, às vezes o fato de você enxergar a sua responsabilidade, seja num relacionamento, seja no trabalho, você fala, ok, eu fui injustiçada, achei a minha responsabilidade naquilo. Aí você fica revoltado com você mesma. Como que eu permiti que aquilo acontecesse comigo? Como que eu permiti que eu passasse por aquilo? Por que eu não parei aquilo antes? Por que eu confiei naquela pessoa? Então você se responsabiliza. Na verdade, você acaba fazendo até errado, porque você se culpa, né? Que é o pior da responsabilidade. Se responsabilizar é consciente, né? Então, ok, a responsabilidade é minha, peraí, vamos ali resolver. Mas quando você se culpa por aquilo, essa culpa também gera uma revolta. O sentimento de culpa gera uma revolta. De você não aceitar a atitude que você teve. E falar, né, aquele negócio, meu Deus do céu, você dá aquele tapa na testa, né? E fala, que foi que eu fiz? E você fica revoltado com a sua própria atitude. Exatamente. Porque aí nós vamos entrar de novo, né? Essa falta de aceitação, né? De que você pode errar, de que você... na vida vai bater a cabeça, isso é uma coisa normal, né? E aí a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Não e adianta. até porque vai chegar, sempre vamos ter um ponto em que algo vai ser modificado. E que nós vamos chegar lá. Me lembrei de um livro, até peguei o nome aqui, que eu li há anos atrás. É um livro bem pequenininho, que em inglês é Who Moved My Cheese? Quem Mexeu no Meu Queijo? Do Spencer Johnson. É um livro fininho. Mas muito legal. Muito legal, porque justamente essa colônia de ratos que viviam num lugar, e eles iam pegar o queijo sempre no mesmo lugar. E um dia eles ficaram totalmente desnorteados, não sabiam o que fazer mais na vida, porque alguém mexeu no queijo e tirou do lugar que eles iam sempre pegar. Então, a gente sempre vai ter essa situação, e não importa, pode ser a pessoa mais inteligente, menos inteligente, mais rica, mais pobre. Todo mundo vai chegar a um ponto, não, né, gente? Milhares, que nós vamos ter uma situação que está fora do nosso controle, que foi modificada, e aí o que nós vamos fazer? Cruzar o braço e... morrer de fome? Olha, Leonardo, desculpa. O tempo já está se esgotando, mas me deu um gancho de perceber em mim que eu não aceito errar. E eu me revolto com aquilo. Tá vendo? É um gancho que você falou, Cintia. Eu não me aceito errar, porque a gente tem aquela idealização de estar sendo espírita, de ter uma religião. Volta tudo que aquela confusão. Perfeccionista. Então... É realmente assunto que vamos falando, mas não para por aqui, né? Como sempre, as pessoas podem continuar entrando em contato com a gente. Esse bate-papo foi muito maravilhoso. Fica aí a questão, né? Fica o convite a todas as pessoas que escutam o nosso programa a se observar e a tentar encontrar em você onde está a sua revolta, né? O que causa a sua revolta. Porque só, como a Ionara disse, só você descobrindo a causa é que você pode
de uma vez, assim, eliminar esse problema e aí ir atrás do outro, né? Que é uma coisa que a caminhada não para. Eu começo aqui agradecendo a presença da Cíntia. Cíntia, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E Ionara, mais uma vez, muito obrigada aqui pela presença. Eu estou sempre feliz em estar aqui. E quem tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, manda um e-mail pra gente, né, Edson? É o podcast bss@gmail.com. É só compartilhar os nossos programas na rede social, dar um like aí no nosso programa e entre em contato conosco. Meu nome é Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.